Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores histórias de detetive da arqueologia, a busca pela cidade perdida de Troia, um lugar que, por séculos, só existiu nas páginas de um dos maiores épicos da humanidade. Pensa bem, por milênios a Guerra de Troia era só isso, uma história, um conto épico de heróis e deuses. Mas a obsessão de uma única pessoa estava prestes a virar essa chave e transformar o mito num lugar de verdade, um lugar que se pode visitar. Para os gregos e romanos da antiguidade, não tinha dúvida, Troia era um lugar real, histórico. Mas aí, os séculos foram passando e as muralhas da cidade foram sendo soterradas, não só pela terra, mas principalmente pelo mito, até virar uma lenda. Olha, a Troia que Homero descreveu na Ilíada não era um lugarzinho qualquer, não. Era uma verdadeira fortaleza, imponente, cheia de altas torres e ruas largas. A grana vinha do comércio e as muralhas. A lenda dizia que os próprios deuses que tinham construído, ou seja, era impenetrável. E claro, uma cidade dessas tinha que ser governada por gente à altura, né? Uma linhagem real famosa, com nomes que ecoam até hoje. O nobre Heitor, o impulsivo Paris, o sábio rei Príamo. Personagens que pareciam que iam viver para sempre só na nossa imaginação. Só que o tempo passa, né? O Império Romano caiu, outras civilizações vieram, e a linha entre o que era história e o que era lenda foi ficando cada vez mais borrada. No fim das contas, Troia virou ficção. Quase uma história para boi dormir, sabe? Para ensinar e entreter. Mas, lá no século XIX, um sujeito resolveu peitar séculos de ceticismo. Ele era apaixonado pela Ilíada desde criança e botou na cabeça que Homero não era só um poeta. Para ele, Homero era um guia. E a Ilíada era, na verdade, um mapa do tesouro. Ok, então vamos conhecer o nosso protagonista, Heinrich Schliemann, um cara rico, empresário, arqueólogo amador que apostou a fortuna e a reputação dele numa ideia maluca para a época. A de que Homero era, na verdade, um historiador. Então, com o livro do Homero praticamente debaixo do braço, Schliemann começou a cavar. O local era um monte na Turquia chamado Hisarlik. Só que o que ele encontrou ali não era uma cidade gloriosa, era um quebra-cabeça arqueológico gigantesco. É que ele não achou uma Troia. Ele achou várias. Uma cidade construída em cima da outra, camada sobre camada de história. Imagina um bolo de aniversário, só que em vez de recheio, cada camada é uma civilização diferente, com milênios de história. Essa descoberta foi incrível, claro, mas criou a pergunta de $1 milhão, tanto para o Schliemann quanto para a história. No meio daquele bolo de cidades, qual era a fatia certa? Qual delas era a Troia onde Heitor e aqueles lutaram? Bom, depois de muito estudo, os arqueólogos focaram numa camada específica, a Troia 7. E por quê? Porque ali tinha sinal de confusão, e das grandes. Marcas de incêndio, sinais de destruição violenta, restos de um conflito, e tudo batendo com a época em que a Guerra de Troia teria acontecido. E as provas não pararam por aí, não. Documentos de um povo vizinho, os hititas, falavam de uma cidade poderosa na região chamada Wilussa. Agora, fala Wilussa em voz alta, e agora fala Ilion, que era o outro nome que o próprio Homero usava para Troia. Soa parecido, né? Pois é, era conexão demais para ser só coincidência. Então, o que a gente vê aqui é uma virada de chave fundamental. A busca por Troia deixou de ser sobre ler poemas e passou a ser sobre analisar artefatos, muralhas, textos antigos. A prova da existência de Troia não estava mais na poesia, e sim na própria terra. E que jornada, hein? A gente está falando de mais de 3.000 anos, desde a data que a tradição diz que a guerra acabou, passando pelo cara teimoso que resolveu cavar, até o reconhecimento mundial da Unesco protegendo o lugar como um tesouro de toda a humanidade. E o mais legal disso tudo é que hoje Troia não é só um nome num livro. Ela saiu do papel e ganhou um endereço, um CEP. A lenda virou um lugar real no mapa, um marco da história que se pode visitar. No fim das contas, a descoberta de Troia deixa aquela pulga atrás da orelha. Ela prova que, às vezes, as histórias mais fantásticas podem sim ter um pezinho na realidade. E aí fica a pergunta: que outros mitos, que outras lendas estão por aí, escondidos debaixo dos nossos pés, só esperando o seu próprio Schliemann aparecer?